Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste, ocupo a tribuna hoje para falar sobre o tema saúde, que vem me preocupando grandemente, o que nós estamos assistindo em nosso estado e especialmente na cidade de Dourados, onde moro. Nós estamos vendo a cada dia orientações do Ministério Público Estadual no sentido de realização de exames que não estão sendo feitos e que vêm apavorando a população. Com o advento das novas tecnologias, especialmente na área da medicina, inúmeros exames apareceram. Aqueles exames que costumeiramente eram prescritos pelos médicos, além desses, outros estão aparecendo e que não estão sendo cobertos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, de nada adianta a pessoa fazer de tudo para tentar conseguir uma consulta com um especialista e depois que conquista isso, o médico lhe prescreve uma série de exames para ter a precisão no diagnóstico e a pessoa bate as portas do SUS e o exame não é coberto. Apenas irá conseguir se pagar no particular. E a gente sabe, evidentemente, que se as pessoas ficam nas filas aguardando para a realização de uma consulta com um especialista, é porque ela não tem dinheiro, senão ela pagaria, ela teria um plano de saúde particular. Aliás, tem muitos planos de saúde, inclusive, que não cobrem determinados exames. Mas vamos nos ater ao SUS. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo, porque ele é universalizado. Qualquer pessoa pode procurar uma unidade de saúde, uma unidade hospitalar e ter esse serviço de forma gratuita. Os Estados Unidos, inclusive, na época do presidente Barack Obama, tentou imitar este programa. Ocorre que os recursos que são oriundos do SUS não fazem frente aos custos dos exames, que são muito caros, principalmente esses novos exames. Porque, evidentemente, a gente tem que compreender o profissional médico. Ele não pode fazer um diagnóstico apenas olhando, apenas fazendo o exame clínico. Ele tem que procurar o máximo de recurso que a medicina dispõe para chegar num diagnóstico preciso, porque se isso não ocorrer, se ele determinar algum tipo de medicação, algum tratamento e der errado, vai sobrar para ele. Então, nós não podemos exigir que o profissional médico não faça esta solicitação de exames. Aliás, muitos médicos, mesmo ganhando pouco ou ganhando menos, preferem ficar nos grandes centros exatamente por todo o aparato tecnológico que o médico dispõe para fazer o seu diagnóstico. Vai para uma cidade pequena, que às vezes paga muito mais, os prefeitos desesperados, porque não tem profissionais médicos, oferecem altos valores, mas os médicos muitas vezes não aceitam, justamente porque eles não podem ou não devem errar o diagnóstico. Então, eles procuram estar em grandes centros onde há um suporte para isso. E o que nós estamos assistindo, infelizmente, é essas pessoas procurando o SUS e não conseguindo realizar os exames que precisam, porque o SUS não cobre e os exames são muito caros. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma investigação aberta pelo Ministério Público Estadual apurou que a falta de exames para detectar e tratar doenças do sistema digestivo tem deixado pacientes entre a vida e a morte em Dourados. No início deste ano, em pelo menos 3 casos, a Defensoria Pública precisou acionar a Justiça para tentar salvar vidas no município de Dourados. Diante desse cenário, apurado através de um procedimento preparatório, o promotor de justiça Teócles Brito Mendonça Dias Júnior expediu recomendação ao município de Dourados e à Secretaria de Saúde do Estado
para que adotem de forma colaborativa todas as providências legais, administrativas, operacionais, imediatas e necessárias no âmbito do Sistema Único de Saúde para concretizar a habilitação de prestador de exames do sistema digestivo. Exame que está até escrito aqui, que eu não vou falar porque eu vou me perder, são palavras verdadeiramente trava-línguas, né? Que você não consegue ler. Exames que são complicadíssimos pelo nome e caros, extremamente caros, mas que trazem a precisão do diagnóstico, por isso mesmo é que os médicos prescrevem. Esse é um exemplo, mas são vários casos de exames em todas as áreas que são constantemente prescritos e que não são atendidos, as pessoas não conseguem. E a gente entende que há, por parte do governo do Estado, um esforço para fazer parcerias junto às prefeituras, no sentido de disponibilizar esses tipos de exames à população. Mas, na prática, isso não vem acontecendo. Até porque o que o SUS disponibiliza de recursos é muito pouco pela demanda existente. Aliás, é uma luta antiga que eu acompanho desde o final de 1996, quando ocupei pela primeira vez o cargo de deputado federal. Lá chegando, levei esta demanda, que era de aumentar o bolo do SUS para o Mato Grosso do Sul, porque outros estados da federação recebem mais do que o nosso estado, mesmo tendo o mesmo número de habitantes. Nós temos essa defasagem. É uma luta de deputados federais, de senadores, que eu espero que essa luta continue por parte deles, dos nossos parlamentares federais, junto ao Ministério da Saúde. Principalmente neste momento em que nós temos o ministro da Saúde do Mato Grosso do Sul, o meu ex-colega deputado federal, Luiz Henrique Mandetta. Tenho certeza que ele está aberto e está receptivo a aumentar os recursos do SUS para o nosso estado, porque isso é extremamente importante num momento como esse, em que esses exames são solicitados pelos médicos e as pessoas não encontram guarida no SUS para poder realizar esses exames. E nada adianta a pessoa fazer a consulta, os exames serem solicitados e a pessoa não realizar. Sem isso, o médico não dá o medicamento e a pessoa fica sem o seu tratamento. O que acontece é que a pessoa morre, cura sozinho com as graças de Deus, ou faz a chamada automedicação. E o governo federal faz uma campanha muito grande contra a automedicação. Mas quem é de nós que nunca tentou resolver o problema de saúde que está passando indo à farmácia e recorrendo lá ao farmacêutico ou até ao balconista para que ele dissesse o que era melhor para isso ou para aquilo? E as pessoas vão fazer o quê? Vão usar desse expediente. Então não adianta nada se fazer campanhas para que as pessoas não se automediquem, se as pessoas não conseguem os exames, consequentemente o médico não pode prescrever os medicamentos. Então, eu gostaria de destacar isso, porque é um assunto extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que passam por isso e que sabem muito bem do que eu estou falando. As pessoas que estão nos assistindo agora, por exemplo, sabem o que estão passando com seus parentes, com seus familiares, indo até as unidades de saúde e não conseguindo, tendo toda essa dificuldade que eu estou narrando aqui nesse momento. Mas outro assunto que me traz aqui a essa tribuna é um tema que foi bastante falado ontem nas redes sociais. Ontem, antes de ontem, por causa de um fato ocorrido com uma garota de 17 anos, uma celebridade, eu diria, já que ela ficou muito conhecida no programa Raul Gil, do SBT.
uma menina que inicialmente se apresentava, depois se tornou, inclusive, assistente de palco desse programa de televisão. E ela cometeu suicídio aos 17 anos por conta da depressão, e que também é um problema de saúde pública e tem que ser encarado assim e ser levado a sério, porque é um problema que vem acometendo principalmente os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes e pessoas de mais idade. Ocorre sempre ali no início da adolescência e depois numa certa idade. Depressão nada mais do que é a falta de sentido na vida. E a pessoa se suicida para fugir de um problema. Ela acha que fazendo isso ela estará fugindo do problema que a está afligindo. E esta é uma questão de saúde pública que não é muito bem cuidada, que são os chamados transtornos mentais, as doenças mentais, os problemas psicológicos que levam a isso, e que não há um acompanhamento. Eu já debati esse assunto aqui, volto a falar dele, porque é de extrema importância. E cada vez que vem um caso à tona de alguém famoso, a imprensa dá um destaque grande em relação a isso. E, infelizmente, a morte de uma pessoa famosa acaba fazendo com que as pessoas levem mais a sério esta situação. Por isso mesmo, esse foi um dos principais motivos que eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, para cuidar especialmente desta questão, a questão da depressão, que pode vir de diversas formas, através da automutilação, onde as crianças e adolescentes costumam eles próprios se machucarem, se automutilarem, se cortarem. Vem na forma de, muitas vezes, agredir as outras pessoas, se tornar uma pessoa violenta. Nós tivemos aqui o caso, é bom a gente não esquecer o caso de Suzano, onde um menor de idade, junto com outro maior, causaram um massacre numa escola contra crianças e adolescentes. E, no fundo, causado pela falta de acompanhamento psicológico dessas pessoas, que têm um determinado comportamento, principalmente comportamento antissocial, comportamento de isolamento. E hoje as redes sociais, a internet propicia muito isso, que as pessoas se isolem, fiquem no seu mundo, o mundo dele, apenas dele, ou de outras pessoas que estão pensando na mesma forma. Que a pior coisa é pegar alguém que tem algum tipo de transtorno psicológico, tem uma tendência à depressão, a pior coisa é que essa pessoa se encontre com outra que tem os mesmos sintomas. Quando elas formam um grupo de pessoas parecidas, de pessoas que pensam igual, aí é o risco, que pode explodir em tragédias. Por isso mesmo é que estou promovendo aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública com psicólogos, com assistentes sociais, com pais e mães, com professores e professoras, com diretores de escolas, com a Secretaria de Educação, para que nós tenhamos a possibilidade de que o governo do Estado disponibilize cada vez mais psicólogos, psicólogas e assistentes sociais nas escolas, para que eles possam fazer acompanhamento dos professores, dando suporte aos professores, aos profissionais de educação e acompanhando de perto qual atitude tomar em relação às crianças e adolescentes, que claramente estão diferentes, o comportamento mudou. E isso é notório, mas muitas vezes não há tempo para o profissional de educação ficar individualizando o atendimento, até porque são muitos os alunos e alunas nas escolas. Então, eu queria aproveitar para conclamar estudantes de psicologia, profissionais desta área,
professores, a sociedade em geral, para nos mobilizarmos no sentido de fazer com que algo aconteça, no sentido de ter isso nas escolas estaduais, que as escolas estaduais são justamente aquelas de ensino médio que recebem os adolescentes, aqueles que estão num período de transição para a idade adulta, com inúmeros pontos de interrogação que podem levar a essa situação terrível que nós estamos assistindo no nosso dia a dia. Então, era esse o apelo que eu gostaria de fazer para que nós tornássemos essa audiência pública um momento de conscientização para todos. Também um sentido de alerta, não colocando aqui toda a responsabilidade, toda a carga dessa situação nos ombros dos profissionais de educação ou de psicologia, mas os pais têm grande responsabilidade nisso. Muita responsabilidade. Porque os pais também, muitas vezes, ficam com o celular na mão, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e não dá atenção para o seu filho, para a sua filha, não pergunta como ele está, como é que foi o seu dia, como é que ele está indo na escola, como é que está sendo o seu relacionamento, o seu primeiro relacionamento amoroso, se está tudo bem. Enfim, essa atenção do pai e da mãe para os seus filhos é essencial. Então, essa audiência pública promovida por esta frente parlamentar que coordeno é justamente chamar a atenção para isso, não só para os profissionais da área, mas também aos pais e mães. Porque, ao mesmo tempo que as redes sociais aproximam, elas distanciam as pessoas. Se você está falando com alguém da sua família, com um amigo seu, pelo celular, através da rede social, você fala, eu não vou lá na casa dele, para que ir lá? Eu já falei com ele. Eu já conversei com ele aqui pelo WhatsApp, ele disse que está tudo bem. Tem até o FaceTime, tem até formas de você olhar para a pessoa, fazer um vídeo, ela te vendo, você vendo-a, e ali conversando, não, está tudo bem e tal. Claro, a pessoa ali não vai se abrir. E você perde aquele contato pessoal que é tão importante, tão significativo. Talvez aí esteja o principal motivo de tantos casos de depressão que afloram e acabam explodindo em suicídio ou em casos de violência. Então, nós esperamos que essa audiência pública frutifique e esperamos que todos os parlamentares também se sensibilizem com essa situação, que isso tem muito a ver com cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente.